Bom, eu estou aqui hoje e eu não gosto muito de que as pessoas fiquem falando assim, vai ser ele que vai falar. Se eu tiver eu que falar aqui, é zero. Mas eu vim aqui hoje porque eu creio na obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode fazer na minha e na sua vida algo, como já foi falado aqui, algo improvável. Algo que você nunca pensou na vida que pudesse acontecer. O Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Eu não conheço você, eu não sei das suas particularidades, eu não sei da sua vida. O Paulinho agora aqui fez uma dissertação aqui de coisas maravilhosas, né? A respeito das pessoas. E eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo não desceu do céu e nasceu através de Maria por causa de gente santa. Ele não veio buscar gente boa. O negócio dele é com gente igual nós, igual a gente, é gente que não tem nada para dar. É gente que não presta. Sabe quem estava do lado dele quando ele morreu naquela cruz? Vocês lembram? Quem era? Dois ladrões. Não eram dois santarrões. Estavam lá dois ladrões do lado dele, um ainda discutindo com o outro para ver quem que era e quem que não era. Foi assim que ele morreu, porque ele veio ao mundo, porque no mundo não tinha nada que prestava. Se aqui tivesse alguém que prestasse, ele não teria descido do céu. Sabia disso? Porque ele ia vir para fazer o quê? Para fazer o quê? Então, eu queria dizer que ao Paulinho, quando eu venho nessa reunião dele, Carlinhos, boa noite. Quando eu venho nessa reunião dele aqui, eu me lembro de uma história que eu ouvi há algum tempo, uma reunião que eu estava, e lá foi contada uma história lá do Nordeste. Havia um homem lá no Nordeste e ele era funcionário e ele tinha um salário um tanto bom. E aí chegou o dia da aposentadoria dele e ele se aposentou, mas continuou com uma aposentadoria boa. E aí ele disse para a esposa que ele gostaria de ir morar num sítio, afastado do centro da cidade. E ele foi. Como vocês sabem, no Nordeste não tem água. Não tem água. As pessoas andam léguas e léguas. Uma légua são 6 quilômetros. Para quem não sabe, andam léguas e léguas com a lata na cabeça para pegar um pouco de água para levar para casa, para beber, para colocar na panela, para fazer o feijão, para fazer... Quando tem um feijão também, né? Então, esse homem resolveu ir morar afastado do centro da cidade, num sítio. Quando ele chegou lá, ele se deu conta de que a casa, quando ele morava lá, ele abria a torneira e havia água na torneira, mas quando ele chegou lá, não tinha água. Como ele era um homem de posses, ele contratou uma pessoa e essa pessoa foi lá e furou um poço semi-artesiano no quintal da casa dele e ele ficou maravilhado porque o poço gerou água, produziu água. E água boa, água de boa qualidade. E aí, então, ele fez o encanamento daquela água e colocou a água e ele via na porta da casa dele centenas de pessoas todo dia passando com um balde, com uma lata, buscando água lá longe, numa cacimba, num lugar, água muito ruim, água não potável. E aí ele começou a ver aquela cena e falou assim, rapaz, olha aqui, vem cá. E o cara ia passando lá e vem cá, vem cá. Pega aqui, ó, eu tenho água aqui. Enche a sua lata, vá para casa. E o cara encheu a lata e foi para casa. Quando foi no outro dia, o cara veio ele e mais 10 com a lata para pegar a água lá do poço. E aí ele falou, pode pegar, não tem problema, a água aqui está jorrando aqui, pode pegar. Aí no outro dia veio não mais 20, mais 10, mas veio mais 50. E aquele homem conhecia a palavra de Deus. E aí ele viu naquele momento uma oportunidade enorme para ele começar a falar de Deus para as pessoas. E aí ele pertencia a uma igreja evangélica. E aí ele começou a dizer, olha, vocês vieram pegar água, a água tem bastante aqui, eu vou agora
de agora em diante eu vou puxar um cano aqui da beira do poço, vou botar lá na porta da rua, vocês chegam aí, é só abrir a torneira e pegar água e tal. E as pessoas, então vamos sentar aqui. Aí todo mundo sentou no chão, né, porque lá não havia cadeira, bancos para todo mundo sentar. E aí ele foi lá dentro do quarto e pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele percebeu que havia atenção nas pessoas para o que ele estava lendo. E aí ele ficou entusiasmado com aquela situação e falou assim: olha, a partir de amanhã eu vou chamar o pastor da igreja para vir aqui dirigir uma devocional aqui com vocês, porque eu não sei falar das coisas, mas eu vou buscar o pastor. Aí foi lá atrás do pastor: pastor, está acontecendo isso assim, assim na minha casa, e o povo está se reunindo lá, e eu li um dia a Bíblia e eles gostaram lá, eu quero que o senhor vá lá. O pastor diz: olha, rapaz, eu não vou lá. Ué, pastor, por que o senhor não vai lá? Eu disse: eu não vou lá. Não, pastor, o senhor tem que ir lá, porque assim, assado é uma oportunidade da gente fazer uma evangelização lá, falar de Deus, das coisas de Deus para as pessoas que não conhecem e tal. Falou: eu não vou lá. E o rapaz voltou para casa e ficou assim, meio que aborrecido com o pastor. Falou: mas eu vou lá atrás do pastor para ele vir aqui. O pastor não disse para mim que não vem. E como é que está essa coisa? Tudo bem. E ele continuou insistindo com o pastor: pastor, você tem que vir aqui, porque cada dia o grupo aumenta mais, cada dia o grupo é maior, e eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei falar, eu não sei dizer nada. O pastor falou: olha, rapaz, tu tem uma Bíblia em casa, não tem? Tenho. Então, abre a Bíblia e lê a Bíblia para as pessoas. E ele continuou insistindo com ele, insistindo, que ele fosse lá. Aí ele falou: pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que o senhor não quer vir aqui? Por que o senhor não quer vir falar para esse povo das coisas de Deus? O pastor disse: olha, eu não posso ir aí, sabe por quê? No dia que eu for aí, o Espírito Santo sai daí. O trabalho que você está fazendo aí é algo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso ir aí para ser concorrente do Espírito Santo de Deus. Então é isso que eu acredito que está acontecendo hoje à noite aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua mente, e dizendo para você que Deus tem um amor imenso por sua vida. Deus tem um amor tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que não tem mensuração, não tem dimensão, não tem largura, não tem profundidade, não tem extensão, não tem comprimento. É um amor que ninguém pode medir. É assim que é o amor de Deus. Muitas vezes, quando a gente fala de amor, às vezes as pessoas dizem assim: mas amor, o que é amor, gente? Eu vivo num mundo desgraçado, meu mundo é infeliz, por onde eu me viro eu só vejo lamúria, eu só vejo coisa ruim. Onde é que está esse amor? Eu não conheço o amor, eu não sei. Quando eu era estudante, há muitos anos, eu sou quase da idade da pedra, eu tenho 52 anos só de médico aqui na cidade de Anápolis. 52 anos só de médico aqui na cidade de Anápolis. Eu já vou fazer 79 anos, em agosto, daqui 2 meses. Então, eu conheci um rapaz, e ele dizia assim: rapaz, me falaram de amor, mas a pessoa com quem eu tenho mais contato na minha vida é meu pai, mas meu pai é um homem muito ignorante. Eu não posso dirigir a palavra para meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca botou eu no colo, meu pai nunca fez um carinho para mim, eu não sei o que é isso. Qual é a minha coisa a respeito de amor? Mas o amor de Deus é maior do que o amor de pai. O amor de Deus é maior do que o amor de mãe. O amor de Deus é imensurável, ninguém pode mensurar. Então eu queria ler um texto da Bíblia. Esse texto está lá no Evangelho de Marcos. Jesus Cristo andou aqui, ele andou tendo contato com as pessoas, ele encontrava as pessoas, e era só gente ruim, como foi dito aqui. Não tinha um bom. Não tinha um bom que ele encontrasse para dizer: nossa, agora eu encontrei alguém aqui que está do meu jeito aqui, tá, como diz outro, a gente está tete a tete aqui comigo. Então ele
Certa vez estava lá e encontrou um jovem que a Bíblia chama de jovem rico. E ele chegando perto dele, o jovem, sabendo que ele era Jesus, o jovem foi lá e falou assim para ele. Quando Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O rico só pensa em herança. O rico não pensa em outra coisa, só pensa em herança. Então, como ele era rico, ele estava pensando na herança da vida eterna. Como é que ele ia conseguir ter herança da vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Por que você me chama bom? E aí, então, ele respondeu: Ninguém é bom senão Deus. Um só que é Deus. Aí perguntou para ele: Você sabe os mandamentos? Quem é que não sabe os mandamentos? Pode até não cumprir, mas saber a gente sabe, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Isso tudo a gente sabe. A gente pode até não cumprir, porque a gente não cumpre mesmo. Porque se a gente fosse capaz de cumprir mandamento, não precisava da graça de Deus. Mas a gente não é capaz de cumprir o mandamento. A gente conhece, assim como a gente conhece as leis de trânsito, mas também não segue. Está lá proibido subir na calçada, a gente estaciona o carro na calçada, né? Proibido não parar, a gente vai lá e para. Então a gente conhece, mas não sabe. Então aquele jovem falou que ele conhecia os mandamentos. Então Jesus, olhando para ele, o amor, demonstrou amor para aquele rapaz. E falou para ele assim: falta uma coisa para você, rapaz. Falta só uma coisa para você. Vai lá, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue. Sabe quando você mexe com a ferida dos outros e essa ferida sangra? Cacá sabe disso, né, Cacá? Já fez muito debridamento de ferida, né, Cacá? Você mexe, parece que a ferida vai piorar. Então, Jesus Cristo tocou no âmago da vida dele. Por que tocou no âmago da vida dele? Porque ele sendo rico, ele tinha muito amor às coisas que ele possuía, aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha, as coisas que ele tinha, era o centro da vida dele. Vocês lembram do tio Patinhas? Quem lembra do tio Patinhas aqui? O homem que guardava as moedas dentro de um lugar e ele rodeava o dia inteiro. Era assim que ele fazia. Ó. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Eu lembro. Então esse jovem era assim, ele rodeava o que ele tinha o dia inteiro para não ninguém tirar nenhuma moeda, não sentir. Ele contava as moedas todo dia para saber quantas moedas que tinha. Então Jesus Cristo disse para ele: Pois é, só falta essa para você. Vai lá, vende o que você tem, dá para os pobres, vem e segue. Ele ficou muito triste. Ele foi tomado de uma tristeza muito grande, porque jamais na vida dele ele poderia fazer uma coisa dessa. Jamais. A coisa foi muito pesada para ele. Foi muito difícil para ele. A coisa chocou muito ele. Ele falou assim: Olha, eu estou querendo herança e ele está me mandando eu vender o que eu tenho, está me mandando eu me desfazer do que eu tenho, eu estou querendo herança. Eu vim aqui atrás de herança, não é? E ele está me mandando eu me desfazer do que eu tenho. Então não é bem isso que eu quero. E a Bíblia diz que ele saiu dali triste, porque possuía muitos bens, muitas propriedades. Esse foi um fato. Alguém que um dia teve uma oportunidade ímpar na vida. Qualquer um de nós, qualquer um do mundo de hoje, daria muito, 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 muito para ter um encontro desse com Jesus Cristo, para ter uma conversa com Jesus Cristo, para se encontrar com Ele e perguntar algumas coisas para Ele, para dizer assim: não tem religião, não tem nada, eu não quero saber de nada, eu quero ir direto na fonte, eu quero saber o que está acontecendo. Senta aqui comigo, vem conversar comigo. Esse jovem teve essa oportunidade. Mas a oportunidade passou. Ele foi embora triste, porque era muito rico e tinha muitas coisas. Então, depois, diante disso, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: quão dificilmente
um rico entra no reino dos céus. Tem o poder de tomar conta do reino dos céus. Os discípulos ficaram apavorados. Eu não sei se eles tinham tesouro escondido, bolsa escondida, né? Propriedade escondida sem declarar no imposto de renda, mas eles ficaram apavorados. Eles falaram, que negócio é esse? Então não entra mesmo, o negócio é fechado. Ele disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no gozo do céu. Aí piorou mais, ficou difícil. Vocês conhecem um camelo, gente? Só aquela corcunda que ele tem não passa no fundo de uma agulha. Então tem gente que fala assim, não, era uma porta que tinha no muro de Jerusalém, essa porta era chamada porta lá de entrada, o camelo para entrar tinha que tirar a carga das costas, tirar tudo das costas do camelo, e ele ajoelhasse. Então você já pensou um camelo passar ajoelhado nessa festa lá? Mas a verdade é que Jesus Cristo estava dizendo, a verdade era essa mesmo, não entra aquele que tem, aquele que confia naquelas coisas que tem. Se você não tem, se você tem, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É isso que a Bíblia diz, o meu tesouro está no céu. A Jesus Cristo falou assim, lá no céu tem um tesouro que a traça não corrói, o ladrão não mina, não rouba, e a traça não destrói. Quem é esse tesouro? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele é o meu tesouro que está lá no céu, preparado para mim. Então, essa é uma parte que eu queria falar. É muito difícil da gente falar dessas coisas. Os discípulos ficarem amedrontados, preocupados. Mas quem é que vai ser salvo, então? E aí ele falou assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso que o grupo aqui é improvável. As coisas acontecem aqui não porque é uma lógica, não porque é uma coisa racional, é uma coisa explicável, não é. É uma coisa que acontece por obra do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Mas eu queria ler um outro texto agora que está em Lucas 19, de Jesus encontrando uma outra pessoa. Agora é um homem pequeno, chamado Zaqueu. Jesus está entrando na cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó já foi muito famosa. Era uma cidade pequena que ficava próximo de Jerusalém, né? Jerusalém em cima e Jericó embaixo, né? Jerusalém em cima. Por isso o Salmo diz assim, para os montes olharei, de onde vem a salvação. É porque Jerusalém é em cima de um alto monte lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, olha lá, maioral dos publicanos e rico. Publicano era o judeu que cobrava impostos do judeu para dar ao Império Romano. Isso era uma desgraça, gente. Vocês conhecem desgraça? É o contrário da graça. Ele cobrava impostos dos seus concidadãos judeus e entregava para o tesouro de Roma. Então ele era odiado. Ele era uma pessoa que ninguém queria estar perto dele. Se ele estivesse aqui na reunião, todo mundo ia arrumar uma desculpa para ir embora, para não ficar perto dele, para não estar junto com ele, para não ficar perto dele, porque ele era um homem malquisto no meio das pessoas. Esse era Zaqueu. E Jesus estava entrando na cidade de Jericó, e Zaqueu também queria ver quem era Jesus. Ele era rico, publicano. A palavra publicano aqui significa pecador, cheio de problemas, cheio de dificuldade. O reverendo Abisteu disse para a gente que Zaqueu não era ladrão, ele só cobrava os impostos. Não era ladrão. Mas ele queria ver quem era Jesus. E aí ele correu na frente. Ele tinha um problema de estatura, ele não era muito alto, e a multidão que andava junto com Jesus, os baixinhos não podiam chegar perto. Porque mesmo que ficasse na ponta do pé, não conseguia passar pelo ombro das pessoas para ver. Era uma multidão muito grande que andava com Jesus. E então ele foi e sabia que Jesus ia passar naquela via lá da cidade de Jericó, subiu numa árvore chamada sicômoro e ficou em cima da árvore lá. Você imagina um homem rico? Vocês conhecem homem rico? Eu estou querendo conhecer um, né?
subindo numa árvore, no meio de uma rua, uma cidade, e alguém perguntasse: o que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou esperando Jesus passar aqui para me ver. Jesus. E então ele foi e subiu lá na árvore. E Jesus vem com a multidão. Quando Jesus chega bem debaixo da árvore, Jesus levanta os olhos e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na tua casa. Você já tremeram as pernas alguma vez? Eu já tremi muitas vezes. Ele deve ter tremido. Eu não sei se o galho que ele estava era um galho muito forte, mas ele deve ter se desprendido lá de cima e descido ralando, já ralado o peito assim, descendo de uma das árvores. Ele deve ter se ralado todo, porque era uma coisa muito fora do normal que estava acontecendo ali. Jesus, o Filho de Deus, dizendo para Zaqueu que queria ir na casa dele. E aí ele podia dizer: olha, Jesus, até que eu achava que fosse bom se você fosse lá em casa, mas sabe como é que é, né? Lá em casa tem umas coisas que eu guardo lá, sabe? Tem uns tesouros lá que eu guardo lá. Você sabe que eu sou rico? Você sabe que eu sou rico? Eu tenho muita coisa lá. Tem coisa lá que você não pode ver, não. Você não é bom para os outros olharem e verem, porque são coisas ilícitas que estão guardadas lá. São coisas que eu surrupiei das pessoas e eu levei para minha casa. Mas a Bíblia diz que ele alegremente recebeu Jesus na casa dele. E aí aconteceu um outro fato. Jesus está na casa dele e ele fica de pé e fala assim: Senhor, eu quero dar. Quanto? Quem sabe? 4 vezes de quem eu peguei alguma coisa a mais. Veja a diferença. O outro tinha muitas propriedades e não deu conta de dividir. Esse aqui está dizendo que vai doar sem que Jesus falasse nada para ele, mas o Espírito Santo de Deus falou com ele. Quem fala é o Espírito Santo que fala no nosso coração. E ele falou assim: eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu peguei de alguém, daquilo que eu defraudei de alguém, daquilo que eu tomei de alguém. Eu vou dar 4 vezes mais. Naquele instante, Zaqueu se levantou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus, olhando aquele homem pequeno, com aquela afirmação, disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, ou seja, é filho da fé. O Espírito Santo de Deus trabalhou aqui hoje e gerou na vida desse homem um filho de Deus. Um filho de Deus. Alguém que agora reconhece que servir a Deus é a coisa mais importante que o homem na face da terra pode fazer. Não é ter bens, não estou dizendo que alguém não possa ter bens, não é isso, não é trabalho, não é família, mas é ter um relacionamento com Deus. Com Deus. Ele disse assim: esse aqui, porque o filho do homem, Jesus Cristo está colocando aqui como filho do homem, veio buscar e salvar o que está perdido. Vocês sabem o que é estar perdido? Alguém aqui já esteve perdido alguma vez? Eu estava uma vez em São Paulo, eu já trabalhei aqui numa entidade de educação, e eu ia a São Paulo uma vez por ano para encontrar-me com os diretores lá, reunião de direção, reunião que não dava nem nada, ia, mas voltava do mesmo jeito. Mas eu ia, anualmente eu ia, era sempre no final do ano, próximo das festividades do Natal. E o local que a gente se encontrava era lá no Shopping Center Norte, um shopping center enorme. Isso já tem algum tempo já. E a gente marcava o encontro lá, porque a pessoa morava lá em São Paulo, eles moravam lá, sabiam andar lá, levar para a gente, para aqui, para lá. E lá a gente chegava lá na rodoviária, descia do ônibus, já era pertinho lá, era só atravessar
A Marginal estava do outro lado, estava no shopping. E a gente estava lá, era mais ou menos 9 horas da manhã, e o shopping já estava todo adornado para as festividades de Natal. E assim havia uma praça no meio do shopping, assim, bem grande, com muitos ornamentos, luzes piscando, e aquelas brincadeiras, aqueles brinquedos, aquelas coisas que chamam muita atenção de criança. E eu estava sentado no banco assim, de repente eu notei que tinha uma criança ali, mais ou menos de 2 para 3 anos de idade, na gradezinha que separava os brinquedos do restante do shopping. E a criança estava e queria ali e tal, mas ela estava, eu percebi que ela estava sozinha. Não tinha nenhum adulto por perto. E aí, passou um tempo, mais um tempo e mais um tempo. De repente, eu vi uma mulher vindo assim de uma das ruas do shopping, correndo, apavorada, e chegou por trás daquele menino, pegou aquele menino, levantou o menino, colocou o menino no colo e começou a chorar copiosamente. Chorava, chorava, e abraçava, e beijava, e abraçava, e beijava, e abraçava, e beijava. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? O menino aproveitou a distração da mãe lá na loja, saiu sorrateiramente e foi para o que interessava para ele, para ver os brinquedos. E a mãe, quando deu falta do menino, correu atrás da criança, foi atrás. A mãe pegava a criança e abraçava e chorava com aquela criança, porque a mãe achava que o menino estava perdido. Ela já devia ter imaginado que alguém já tinha carregado o menino, já tinha sequestrado o menino. Ela já sabia qual era a autoridade policial que ela ia ter contato, com qual delegado, para ter contato, para ver resgatar. Como a cabeça de mãe faz quando as coisas acontecem. E eu olhei aquela cena e falei assim, interessante. O menino olhava assim para a mãe, assim, desconfiado. Falei, o que está acontecendo com a mamãe? Eu estou de boa aqui. Eu estou de boa aqui, parece que... A mamãe parece que... Né? Pintou o bordel aqui. O que aconteceu? Mas a mãe estava achando que o filho estava perdido e ela tinha o achado. Ela tinha o encontrado. E aquele foi um momento de muita alegria para aquela mãe. Então a Bíblia está dizendo aqui, esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Essa é a alegria de Deus quando encontra um de nós que está perdido. Você pode até não ter consciência do que está perdido, mas estar perdido é estar fora da comunhão com Deus. É não reconhecer Deus como seu pai. É muita gente que não sabe o que é ser pai, como é ser pai, onde é que ser pai, tal, mas Deus é o nosso pai, ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos fez para a sua honra e para a sua glória, para o louvor da sua glória que ele nos criou. Então, eu gostaria de deixar isso aqui hoje à noite com o seu coração, com a sua mente. A palavra de Deus não fala muito para a mente, a palavra de Deus fala com o coração das pessoas. Deus é tão poderoso que ele escolheu o nosso coração para habitar no nosso coração. O tabernáculo de Deus é o nosso coração. O lugar onde Deus habita é o nosso coração. Deus não habita em igreja feita por mão de homens. Deus habita o coração do homem, é o lugar do tabernáculo dele. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça refletir a respeito disso. Que Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que está perdido. Buscar e salvar o que está perdido. Se você não sabe, ele quer te buscar, ele quer te abraçar, ele quer te amar, ele quer andar contigo, ele quer dizer para ti que ele é o teu Senhor e o teu Salvador, Senhor da sua vida e o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Pai de amor, obrigado por esse momento aqui, obrigado pela vida de cada pessoa aqui, Pai. Tu conheces o nosso íntimo, tu sabes do nosso íntimo, tu sabes o que se passa dentro de nós, tu sabes das nossas lutas pessoais, tu sabes daquilo que a gente murmura, daquilo que a gente maquina na nossa mente, no nosso coração. Tu nos conhece, a tua palavra diz que tu nos conhece até quando a palavra vai ser articulada na nossa língua, tu já sabes tudo,
porque nada é escondido de ti. Eu te suplico que, através do teu Espírito Santo, tu venha nessa noite falar ao coração de cada pessoa aqui. Toma cada pessoa aqui, ó Pai. Eu sei que eles precisam do Senhor. E eu sei que tu amas, por isso tu morreste lá na cruz do Calvário, no lugar de cada um de nós. Sê propício a nós. E revela a cada um de nós nessa noite. E nos abençoa, nos torna diferente. Nos torna teu filho, faz um banquete dentro da nossa vida. Faz um banquete de alegria dentro do nosso coração na noite de hoje. Que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado por tudo que está acontecendo aqui nessa noite. É o que nós oramos no nome e pela mediação de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu. Deus te ajude. Não batam palmas, porque essas palmas não dizem muita coisa. Mas Jesus Cristo diz muita coisa. Eu sei que o que Ele falou com o seu coração hoje são coisas indeléveis, coisas que não se apagam, coisa que o tempo não passa, coisa que ninguém tira, que a borracha não apaga. Foi o que Ele disse hoje no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você um filho de Deus. Que os problemas que você tem, que a dificuldade que você tem, que as pessoas que você conhece, não sejam empecilhos para você abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar no seu coração e se você tornar um filho de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer a pessoa do Dr. José Joaquim por vir cá preparar uma mensagem, trazer para a gente. E eu fico empolgado, porque é o seguinte, 79 anos e tem propósito de vida. Eu costumo falar com meus amigos, às vezes a gente fica só envolvido em ganhar dinheiro, pagar a conta, almoçar, jantar. Se nós levarmos uma vida só em função disso aí, nós somos os mais infelizes. Nós temos que ter propósito. Né? Propósito é muito além do que sobreviver. Nós não podemos nos enganar, a gente investe tanto em estudo, em trabalho, não sei o quê, e deixa a parte de Deus, que é a mais bonita, a gente deixa de lado. Né? Então eu fico animado porque eu tenho alguns amigos que estão tristes, tem amigos tirando vida, né? Jovens tirando vida, igual nós estamos acompanhando aí o sofrimento dos amigos nossos aí, sofrendo por perder um filho com 28 anos, né? O Batata ali, que perdeu um filho também, né, Batata? Batata mora nos Estados Unidos, deve ter muita gente que conhece, ele está estranhando. Mudou, perdeu a peruca nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, tem 38 anos, quando ele falou que eu até assustei, falei, mas rapaz, a gente era amigo aqui, você tem 38 anos, você está lá. E ele veio passar uns dias, ele perdeu o pai semana passada. Mas Deus mandou ele aqui para nós, né? Que é o testemunho bonito dele, né? Ele não está nem esperando. Eu só queria, eu tinha escolhido uma música aqui, mas a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa sempre vem de Deus. E Deus me mandou mudar a música. A palavra de Deus diz assim que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E muita gente, a gente confunde criação com paternidade. E Deus está nos chamando hoje para ser filhos, para nos relacionar com Ele como filhos. E me permite só uma palavrinha. Muitas vezes a gente se alegra em Deus por tudo que Deus faz de bom, né? Tudo que Deus faz de bom a gente agradece, a gente exalta o nome do Senhor. Eu enterrei meu filho tem 5 meses. E muitas pessoas
olham para mim como se eu fosse um coitado. Mas eu sou um escolhido. Deus não me tirou meu filho para me castigar. Deus tirou meu filho porque Ele me ama muito. E eu queria te falar para você hoje que não importa o que esteja morto na sua vida, meu filho não vai voltar, como dizia Davi. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas eu vou ter com ele. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu não vou trazer meu filho de volta, não tem como. Mas tem como eu ir até ele. E a única maneira que eu tenho de ir até meu filho é através de Jesus. É através de nascer de novo. Então eu não quero tomar muito seu tempo. Eu ia cantar uma música que Deus me pediu para cantar uma outra música que fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, tudo que está morto na sua vida vai ressuscitar. Seja financeiro, seja físico, seja espiritual. Aí você pode perguntar assim: mas se você acredita nisso, por que Deus não salvou seu filho? Por que Deus não permitiu? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só por isso. E a mim cabe entender que o propósito e o plano de Deus é sempre melhor do que o meu. Queria que você abaixasse sua cabeça. Se quiser ficar de pé, você fica de pé. A Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, ali também há liberdade. Que você pudesse cantar essa música e pensar naquilo que Deus de fato tem para você. Qual é o propósito de Deus para a sua vida?